sou Fábio do SEMESP. Nós nascemos como um sindicato do ensino superior privado e hoje somos uma associação de educação superior. Temos mais de 500 instituições associadas em todo o Brasil. E o privilégio da professora Lúcia Teixeira ser a nossa presidente, a primeira mulher presidente do SEMESP. E como associação de educação superior, estamos muito preocupados com os temas que estão sendo tratados aqui, né? Essa conexão ou desconexão, né? Porque muitas vezes as nossas instituições elas não fomentam o empreendedorismo como deveria ser fomentado, né? Ou fazem pesquisas, né, que também não estão tão conectadas como deveriam estar conectadas com o mundo do setor produtivo. E ter o professor Paulo, né, da FAPESP, uma organização que nós sabemos da relevância da FAPESP, né, com a pesquisa, que promove, incentiva e apoia a pesquisa no nosso Estado, é extremamente importante. Então, professor Paulo, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras. E eu sou, antes da FAPESP, professor da Unifesp. Eu acho que isso é importante falar, acho que essa declaração ela dá um certo fecho no que eu vou passar para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, acho que é uma iniciativa brilhante de vocês, o lugar é certo, a hora é certa, as pessoas são certas, não tem como dar errado. E eu estou adorando ver que daqui para trás a gente só tem jovem. Então, acho que isso garante que a gente vai conseguir sair e vocês vão conseguir vir aqui para frente. Acho que essa transição da ideia da escada rolante ela é brilhante, a gente precisa rodar, né? O mundo dá voltas e os ciclos são importantes de ser conhecidos. Falei que eu sou da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que tem como um dos campos de expansão Santos, que é um campus que faz muita pesquisa. A Unifesp faz muita pesquisa, embora também dê formação para muitos estudantes. E tem como um dos grandes focos a graduação, mas não é só a graduação, e eu vou ser exagerado. Não é a mais importante função da Unifesp ser uma boa formadora de recursos humanos. Para mim, a maior importância da Unifesp é ser uma instituição de excelência em pesquisa. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa não se dá sem a outra. O exemplo dos hospitais é muito importante aqui. Então, Minarelli falou muito, não foi Minarelli, foi o Paulo da XP, dos hospitais sendo modelos de formação. Isso na área da saúde, eu sou médico, sou oftalmologista. A gente vê há muito tempo acontecer. Então, a gente já tem um modelo do hospital que demanda profissionais. Então, é um pouco mais fácil você saber qual o profissional que você precisa, vendo a prática que você tem para hoje. Mas aí sim, a Minarelli que fala, isso não é para amanhã. Então, para amanhã, a gente precisa olhar para coisas que estão acontecendo para fora da gente. E a pesquisa faz com que isso aconteça. Então, a gente tem, com certeza, uma ótima formação de profissionais quando você tem universidades que fazem pesquisa. Esses profissionais estão conectados com o que vai acontecer. A pesquisa ela aponta para o futuro. E aí estou, sim, vendendo peixe, fazendo propaganda de universidades e de instituições de pesquisa do Estado de São Paulo, que foram a inicial razão de existência da FAPESP. Então, tira um chapéu, coloca outro. FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Esse é o acrônimo da FAPESP. E ela, para isso, teve a dotação de 0,5% do ICMS do Estado, que é muito dinheiro. 0,5% do ICMS é R$1 bilhão por ano. Isso aconteceu há 30 anos atrás, só que a FAPESP tem 60 anos. O que aconteceu há 30 anos atrás, então, na meia-vida da FAPESP? O governo, na época, Mário Covas, questionou cadê a transferência do produto da FAPESP para a comunidade, aonde que a ciência está sendo vista na comunidade como algo de útil, e não só como falaram aqui, que pode ser alguma coisa desconectada completamente da realidade. Cadê o produto? E aí a FAPESP, se espelhando em alguns programas do mundo, especificamente uma que chama SBIR dos Estados Unidos, consegue mais 0,5% do orçamento do Estado para transferir produtos para a comunidade, fazendo pesquisa para inovação. E aí eu estou olhando do meio para trás, porque eu acho que é muito importante vocês conhecerem essas linhas de pesquisa, assim como nós também, que muitos daqui já conhecem. Pesquisa para inovação significa você continuar fazendo pesquisa,
Só que a pesquisa que vocês identificam como possivelmente aplicada, que provavelmente é 70% a 80% da pesquisa que nós fazemos no ambiente acadêmico, mesmo no que se chama de pesquisa básica, que eu gosto muito mais de uma definição que eu ouvi há pouco tempo, que se chama pesquisa fundamental. Então, acho que chamar a pesquisa básica de pesquisa fundamental é no mínimo, elegante, mas mesmo em departamentos que são muito afeitos à pesquisa mais fundamental, bioquímica, farmácia, eles tendem a ser transferíveis para o mercado. E quando a gente vai nessa ligação de pesquisa para mercado, e a FAPESP assume isso e ganha orçamento para isso, a gente precisa de um programa, precisa de mentes e precisa de ferramentas que a gente, há 30 anos atrás, tinha muito incipiente, e agora a gente começa a ter mais ferramenta para que isso aconteça. Por isso que eu comemoro tanto esse tipo de ligação de empresas com o governo, com universidades. Isso é a tal da tripla hélice, que vocês ouvem em relação à inovação. Hoje em dia, obrigado por lembrar, Nacional da Inovação, faz parte do conceito. Então, é nesse lugar que eu vou discursar. Tá? Eu vou falar sem slide, TED Talk, para que a gente consiga, depois, não vou falar 40 minutos, vou falar menos, eu acho que 40 minutos é muito tempo, e depois eu gostaria muito que vocês perguntassem coisas, tirassem dúvidas das coisas que vão acontecer e que já estão acontecendo, e como é que existe essa relação moderna da academia com a demanda. E eu acho que eu vou começar de uma provocação, entre aspas, que o Paulo fez na XP, falando assim, o que o mercado precisa? E tentar responder com uma definiçãozinha que a gente deu para a Unifesp durante um tempo, que não é da Unifesp, mas é de algumas universidades. A Unifesp se chama uma universidade socialmente referenciada. O que é esse negócio? Bom, eu fui diretor de inovação da Unifesp até pouco tempo atrás. Cuidava das áreas aí de inter-relação, de iniciativas extra-acadêmicas com o ambiente acadêmico. E socialmente referenciada significa uma universidade de duas mãos, onde a universidade olha para o que a sociedade precisa e está aberta para encomendas da sociedade em relação à universidade. Isso não é óbvio. Isso que foi colocado, que as pesquisas e os nossos laboratórios de vez em quando são fechados, e quando a gente fala a palavra encomenda, isso incomoda muito quem faz pesquisa e se sente cobrado de devolver alguma coisa que ele não fez concurso para aquilo. Então, Minarelli coloca que os concursos públicos vão ficar cada vez mais minguados. Eu concordo completamente. Acho que as relações de trabalho elas mudam completamente. E a gente começa a ter a mentalidade internalizada na própria Unifesp e em outras, USP, Unicamp, Unesp, e aí vai, de que a sociedade encomenda sim. E a gente começa a ter pesquisas orientadas para demandas sociais. E essas pesquisas são pagas pelos organismos sociais, quer sejam empresas ou ONGs, não importa, ou outros governos, ou o nosso governo. Tem encomenda governamental para a universidade. Né? Mas a universidade não é pública e governamental? É. Só que ela não necessariamente responde a problemas de política pública que a gente tem. E deveria responder. Então, se a gente tem gastado tanto dinheiro para fazer pesquisa, formado tão bem os estudantes, que tal a gente demandar a resolução dos problemas sociais desses mesmos estudantes e dos docentes que estão lá dentro? Essa mudança de mindset, onde a universidade não produz só gente e também não resolve só dúvidas, que são as pesquisas, mas sim entrega possibilidades de solução efetiva de problemas, é alguma coisa que aqui é relativamente nova, no mundo ela é bastante antiga e já está em evolução. E a gente vai pegando alguns caminhos disso. Dentro da FAPESP, isso toma o nome de Pesquisa para Inovação. Eu estou como coordenador adjunto de Pesquisa para Inovação e, como médico, acabei abraçando um pouco mais a área da saúde. E alguns numerinhos para vocês terem ideia de qual é o tamanho desse programa. Eu já falei que o orçamento global da FAPESP é 1 mais 1, são 2 bilhões por ano, e aproximadamente 15% desse dinheiro vai, de um jeito ou de outro, para a inovação. E aí vou falar de inovação traduzindo primeiro. Inovação não é novidade, tá? Inovação não é novo, não é nada disso. Inovação é transferência de alguma coisa que não foi tentado ainda e que alguém está usando. Se não foi usado, não é inovação. Eu sou um inovador. Alguém está usando o que você propôs? Não, então você não é um inovador, você é um idealizador. Você é um inventor, que é legal.
Está tudo certo, você só não se chame de inovador. De vez em quando me chamam de inovador. Eu falo, não, eu não sou inovador. Eu inventei um monte de coisa, tenho patente, tenho técnica, tenho um monte de artigo publicado, legal. Mas eu tenho pouca transferência do que fiz para a comunidade, para a sociedade da gente. Por uma debilidade aí, segundo capítulo, que vale a pena a gente conversar um pouco, interna das nossas instituições mesmo. A gente é ruim de transferir, a gente é bom de produzir e ruim de transferir. E aí vai a empresa, a sociedade, demandando que a gente transfira. Mas vamos lá para os numerinhos. Esse programa, que tem aí há vários anos, como eu coloquei para vocês, tem já 3 mil projetos aprovados, 400 milhões empregados, 1.800 empresas em 163 cidades e 3 dos bilhões todos lá. E, com isso, vou querer dizer para vocês que ele alcançou um êxito enorme em relação à sua fundação inicial e ele ainda é um programa neném. Então, com essas empresas todas, a gente tem mais ou menos 0,9 programas para cada... Desculpa, um pouco menos de 1,9 programas para cada empresa. As empresas, em geral, participam de dois financiamentos da agência. E aí preciso explicar para vocês o que quer dizer isso, que a agência financia as empresas em 2 fases. Uma fase inicial, que é para mostrar para a gente, para os assessores, para a sociedade em geral, que a ideia de vocês para em pé. Então, eu acho que eu vou conseguir um colírio que vai curar a catarata. A gente não quer saber se você tem o colírio e está pingando na pessoa, já funcionou. A gente quer saber qual é o princípio que está te levando a pensar nisso. Então, eu descobri que tem uma substância que eu colocando no olho faz com que a célula in vitro se diferencie mais lentamente. Parece que isso vai funcionar. Ótimo, você tem dinheiro para isso, para essa fase específica, para ver se a ideia para em pé. Parou em pé, você vai para uma segunda fase. Por isso que eu falei que a gente tem empresas que têm 2 projetos. A primeira fase, que é a ideia para em pé, a segunda fase, que é eu preciso que você me entregue um produto mínimo viável. Alguma coisa que na área da saúde é mais difícil, nas outras áreas é mais fácil, que pode ser usado na próxima fase para evolução do que a gente chama de nível de maturação tecnológica. Então, vamos andando um pouco mais em fases rumo à produção. No caso da saúde, rumo à entrega Anvisa, regulação, e aí vai. Por que não são todas as empresas que passam da fase 1 para a fase 2? E aí eu volto no tema do que eu escolhi para falar para vocês. Porque a gente tem pouco cientista empreendedor. Então, aí vai muito na tua fala de que a gente precisa colocar para dentro das instituições esses conceitos de planejamento de negócio, estratégia, negociação, mercado, planos em geral que a gente precisa de comercialização, quem são os nossos clientes, qual é o nosso diferencial. Todas as palavras que quem está no mercado tem como vocabulário corrente comum e os cientistas nunca ouviram falar. Não só nunca ouviram falar, mas a gente, em geral, tem um pouco de, vou falar preconceito, não acho que é nem medo nem nada disso. É assim, nunca ouvi falar e acho que não é para mim. Se fosse para mim, eu não estava aqui, eu estava numa faculdade de administração e eu estou na química. Eu não sei mercado, não sei quem é meu competidor. Patente... médio, também não sei fazer busca de patente, nem quero saber. Bom, e a minha tarefa aqui, que é de $1 milhão e que vai servir mais para provocar do que para responder, é tentar discutir com vocês se é o cientista que tem que se tornar esse empreendedor ou se dentro de uma dessas iniciativas de empresas no programa FAPESP, a gente precisa que todas as empresas passem da fase 1 para a fase 2 e da fase 2 para o mercado, com um empreendedor seguindo o negócio? Não tenho essa resposta, mas acho que é uma ótima pergunta. E a gente, na educação mais moderna, tende a pedir que vocês, estudantes, façam boas perguntas e não vocês deem boas respostas. As respostas estão no Google, mas as perguntas não estão no Google ainda. Então, boas perguntas, em geral, são muito interessantes para a gente poder manter a cabeça da gente ativa. Minha tendência para responder isso, e já eu vou entrar um pouco em quais as linhas da FAPESP que ela fomenta, e um pouco de exemplificação de como que esse negócio que eu falei para vocês funciona,
é um pouco da história do advogado. Então, não sei se tem advogados na plateia, mas a ideia do advogado é o seguinte: o advogado, em geral, traduz, você me corrige se eu estiver errado, a angústia do cliente e coloca as ferramentas técnicas a serviço daquela angústia. Right? Mesma coisa que o médico, também não somos muito diferentes disso. O advogado não sabe profundamente o que o cliente está sentindo, nem quais são todas as etapas que ele já passou. Ele tenta traduzir do melhor jeito possível, mas ele está lá como um ferramental fundamental para que isso aconteça. Se não tiver o cliente, ele não vai sozinho. Não tem como. Então, na minha cabeça, hoje em dia, depois de um tempo grande nessa história de inovação, se você não tiver o pesquisador que domina a questão inicial, técnica da história, muito envolvido com o problema, você vai ter uma empresa de voo de galinha. Você vai ter uma empresa que pode até pegar mercado, que pode até andar um pouquinho e depois ela morre. Porque você não tem o motor inicial, você não tem a primeira chama, você não tem um carvão original que faz a empresa continuar a funcionar. Precisa ter as ferramentas? Sem dúvida. A ferramenta precisa estar dentro, internalizada na empresa? Seria ótimo. Mas é uma coincidência que, se a gente for esperar acontecer, talvez nunca tenha empresa tão boa e tão pronta e na quantidade que a gente precisa. Tradução: mundo ideal. Um físico descobriu que a luz atravessa partes do olho e que nessa trajetória ela emite partículas que permitem a gente entender qual é a elasticidade do tecido ocular. Isso tudo é verdade, tá? Existe sim, isso chama fenômeno de Brillouin. E a gente está tentando usar isso para ver como é que funciona a córnea, que é a primeira lente do olho da gente, frente à cirurgia de miopia, para quem pode operar, quem não pode operar, em relação à elasticidade desse tecido daí. Legal, esse princípio é fantástico, brilhante. O cara que descobriu isso ganhou o prêmio Nobel. Colocou-se isso num aparelho possível, uma equipe de físicos faz isso hoje em dia nos arredores de Boston e contratou um CEO externo indiano, não por acaso, vocês viram a relação que vocês têm, que a gente tem de indianos envolvidos em tecnologia, principalmente da informação, para tocar a parte administrativa negocial da empresa. Eles tentam loucamente, não conseguiram, eu estou dando exemplo de fora, para a gente não falar, mas isso é coisa de Tupiniquim. Não, isso aí é Boston, tá? Maior centro mundial de produção de biotecnologia em ótica do mundo. Não conseguiram que esse cara fosse radicalmente internalizado na empresa. Porque não é super amigo dos caras, porque não cresceu junto, porque não é da mesma universidade, porque não fala exatamente a mesma língua. É difícil. Agora, sem ele, eles iam estar no grande desenvolvimento que eles conseguiram. Com ele, apesar de não ser o melhor amigo, de não ser alguém que eles casaram, a empresa anda e vai muito mais longe. Então, alguns modelos são híbridos, e provavelmente essa é uma resposta. Se vocês conseguirem que o desenvolvimento de vocês acople o grande cientista com o grande negociador, ótimo. Se o grande cientista for o grande negociador, even better. A gente tem enormes, ótimos exemplos, até de médicos, que são ótimos negociadores. Por acaso, o dono do Habib's era cardiologista, não sei se vocês sabem disso. O cara é médico, fez o império que ele fez do Habib's. E tem vários médicos que, trabalhando no setor de saúde, são ótimos empreendedores. Citou-se aqui o Einstein. Então, Einstein tem um monte desses. Então, o ex-presidente do Einstein, que era um oftalmologista muito amigo, chama Claudio Lotenberg, é um ótimo empreendedor. E é um ótimo médico, e estava numa posição muito boa, e andou muito e muito rapidamente, dobrando o tamanho do Einstein, colocando educação para dentro do hospital. Então, se tiver a mesma pessoa com essas duas capacidades muito bem desenvolvidas, fantástico. Não dá para ser meia boca. Então, o que está se falando de que precisa ser classe internacional, a gente está sim competindo internacionalmente. E já começando a voltar um pouquinho para a FAPESP. FAPESP hoje tem olhos mundiais. Não interessa para a gente ser o melhor. E eu, quando estava lá na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, que é na Vila Clementino, falava, não adianta eu ser o melhor da Vila Clementino. Não adianta eu ser o melhor também da Baixada, e nem o melhor da cidade de São Paulo, e nem do estado de São Paulo, e nem do Brasil. A gente está competindo mundialmente. Inovação, como eu falei para vocês, quer dizer uso, e uso quer dizer escala. E escala é mundo, vocês têm que ser bons no mundo todo. Tá? Bom, aonde que a gente consegue
fazer isso virar prática. E como é que é a teoria dessa história toda? A teoria é assim: a universidade produz ciência, a ciência, de algum jeito, ela é identificada ou pelos pesquisadores do laboratório, sêniores, pós-doutorandos, ou os docentes, ou mesmo os alunos de doutorado, ou alunos de graduação, como algo que pode ser utilizado na sociedade, ou porque já é uma pesquisa que está rolando lá, ou porque é uma pesquisa que vocês trazem como uma angústia de vocês para dentro do laboratório e absorve isso. A partir disso, os próprios pesquisadores começam a desenvolver alguma coisa próxima a um namoro com o mercado. Essa relação muito inicial se dá, em geral, com uma estrutura que hoje ela é legal, ela é necessária, ela é de lei, que se chama Núcleo de Inovação Tecnológica. Todas as instituições têm que ter um núcleo de inovação tecnológica, que se chama NIT. Esse NIT, vocês procurem o NIT da universidade de vocês. Tem alguns que se travestiram com o nome de agências. Então, o nosso NIT tem nome de AGITS. O nosso quer dizer da Unifesp. Agência de Inovação Tecnológica e Social. Outros chamam só NIT. É a mesma coisa. São os locais que vão olhar para o que vocês têm e falar: legal, isso tem potencial de ser transferido ou de ser co-desenvolvido por alguma empresa. E aí a gente começa essa transferência, esse namoro, essa ligação com quem eventualmente precisa da tecnologia de vocês. Isso é muito embrionário ainda, infelizmente. No Brasil, no mundo, é um pouco menos. A gente tem iniciativas, por exemplo, do MIT, que faz com que empresas visitem o MIT e que passem tardes ou horas com pesquisadores já pré-sensibilizados para aquela tecnologia. E aí pode nascer um bom casamento. A gente aqui ainda não consegue fazer isso. Por isso que eu comecei falando que demandem as universidades. E vocês, universidade, busquem fora o que o mundo está precisando. Tentem levar para fora, com os cursos de extensão, com as pró-reitorias de extensão, essa ligação com a sociedade. Então, aí começa essa conversa. E a FAPESP entra onde? Exatamente no meio. Então, a FAPESP, que é uma agência originariamente de pesquisa, então já estava dando bolsa para todo mundo e financiando pesquisa que é descoberta, não é inovação, tá? Descoberta. Agora começa a conversar com empresas, por isso que eu estou aqui, com a sociedade civil em geral, com o governo, para ver como que pode se fazer essa transferência. Um dos jeitos é fazer startup, é fazer empresa nascente, de base tecnológica, baseado no que a universidade já produz. Outro jeito é usar a universidade para que empresas desenvolvam soluções na universidade. Então, a gente tem essas duas linhas. Outro jeito é investir em quem? Em empresas que já são investidas pela iniciativa privada. Então, eu tenho uma empresa pequena que não faz parte nem da FAPESP nem nada, mas alguém identificou que é uma ótima sacada e vai botar grana. Venha na FAPESP e fala quanto que essa pessoa vai colocar, a FAPESP vai colocar a mesma quantidade de dinheiro, até um certo limite, e baseado num projeto científico. Mas são ações para gastar esse monte de dinheiro que eu apontei para vocês que está sendo gasto em inovação. Tá? Esses projetos são projetos que ainda têm, e a gente tem tentado bastante e bem agudamente, mudar a característica de projetos completamente científicos, que não é o que o mercado consegue ler e nem precisa ler nessa profundidade, para projetos que não percam seu brilhantismo científico, mesmo porque senão é matar galinha de ovo de ouro, né? O brilhantismo que a FAPESP vende é o brilhantismo das universidades que produzem pesquisa no país, e que não são só públicas. Tá? Acho que isso é bem importante deixar claro. Cada vez mais a gente tem universidade privada participando fortemente do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Mas aí é que a FAPESP é forte. Só que se a gente só falar isso, nem o mercado consegue absorver, nem entender, e eu nem tenho quem assessore a avaliação desses projetos pela FAPESP. Os projetos científicos puros, a gente manda para assessor, que é um cara que pega o que vocês leram e julga o que vocês leram muito facilmente. Então, eu tenho um assessor de glaucoma, que é uma doença no olho, pesquisa em glaucoma, fácil. Devo ter 5 da minha cabeça rapidamente. Eu provavelmente não tenho nenhum
de desenvolvimento de droga para glaucoma. Vou ter que pensar um monte, porque a gente não formou esses caras. A gente está muito mais perto de outros acadêmicos do que do mundo da indústria. E isso tem mudado muito. A gente fez, acho que anteontem, um workshop para assessores de negócio, que é exatamente isso que a gente está falando. Quem que vai conversar numa linguagem que o mercado entenda? Quem que vai perguntar coisas para o cientista, que o cientista vai ele saber. Então, ele vai ter que responder quem é o teu competidor, qual é o tamanho do teu mercado. Pô, eu não sei, você não sabe isso não? Eu não sei isso não, eu posso até te mostrar mais ou menos onde é que você procura, mas você que vai saber se essas palavras que eu estou botando aqui no Google, que procura patente, são as palavras reais, e o que volta é o que realmente importa para você. Então, o pesquisador está nesse centro daí, ele acaba sendo incentivado por essa diminuição do aspecto mais científico puro e pelo aumento desse aspecto mais negocial e administrativo, a entrar um pouco nesse mundo do empreendedorismo e, como eu coloquei aqui, de ser alguém que é mais de negócios e um pouco menos de ciência. Então, essa primeira coisa é diminuir um pouco o tamanho do projeto científico e incorporar outras coisas. Não ficou mais fácil para a gente, ficou mais difícil. E eu estava pensando, vindo para cá, assim, que a FAPESP é um dinheiro muito difícil e muito sério, né, para conseguir. Eu acho que se vocês conseguirem um dinheiro fácil e gozado, desconfiem. Dinheiro não é simples e tranquilo. O dinheiro é simples e tranquilo quando a gente pede para a mãe da gente. Mas quando é dinheiro para fazer negócio, as pessoas vão querer um monte de coisa de vocês. Então, preparem-se para... E não é só dinheiro, né? Envolvimento, codesenvolvimento, para ser sério e difícil. Mas vocês têm uma rede de apoio enorme e yes, you can. Dá para fazer. Então, vai se cobrar essa parte do projeto científico, legal, denso, mas condensado, não de 150 páginas, não é uma tese de doutorado, é uma coisa que vocês sejam concisos. E vamos começar a cobrar, já estamos cobrando outras coisas, como planejamento de negócio. Vocês precisam entender o que é Canvas, pelo menos um negócio chama Lean Canvas, um Canvas mais simples um pouco, tamanho de mercado, quem são os potenciais compradores, estrutura de custo mais ou menos. No começo é tudo mais ou menos. A FAPESP hoje é muito mais mãe do que ela foi antes, até por entender que não é uma linguagem tranquila essa que está sendo trazida para a academia. Então, tem um monte de vídeos, e eu já convido vocês a assistirem no canal FAPESP esses programas de inovação, onde vai passo a passo dizendo o que pode dar errado, como que a coisa tem que ser feita. Na submissão das propostas, existem inúmeros modelos, desde Canvas, e explicando bonitinho o que é Canvas, onde é que coloca cada coisa, o que é proposta de valor, quais são os canais de negociação. Tem tudo isso escrito lá. E vocês vão ser levados a preencher essa história toda para poder submeter uma proposta para a agência. Essa proposta, uma vez submetida, vai ser, como eu falei para vocês, avaliada. Então, a primeira coisa que os coordenadores fazem é olhar essa proposta e falar isso aqui é enquadrável ou não. E enquadrável é quase técnico, não tem nenhuma excrescência, eles entenderam mesmo do que se trata, tem um plano aqui de pesquisa, tem um plano de negócio, tem algum mercado potencial, tem algum grande conflito? Não, não tem. Então, tá bom, passa, e aí a gente aponta assessores para as propostas de vocês. E dentro desses assessores, a gente tem assessor científico, que vai ver se o plano faz sentido, porque a grande pérola da história é a ciência, e vai ver também se tem partes negociais, então tem assessores de negócio, na fase 1 também, que fazem o projeto de vocês ter maior chance de sucesso. O que a gente tem que fazer? Tem que tentar guardar e usar bem o dinheiro de vocês, e meu também, que é o tal do 1% do ICMS do Estado de São Paulo. Então, eu preciso ser o cuidador do dinheiro e fazer com que ele seja usado da melhor maneira possível. Não dá para apostar em projeto que claramente não vai virar nada. É um risco, só que é um risco que tem que ser corrido com alguma parcimônia. Então, os riscos vêm muito nesse sentido de eu vou correr um risco que eu estou enxergando mais ou menos qual é. E aí, tendo essas etapas todas, a gente consegue enxergar mais ou menos qual que é o risco que a gente está investindo. Primeira fase, ela pode ser apoiada em até R$300 mil e dura mais ou menos 6 meses, podendo chegar a 9 meses. E ela é um preparatório para uma segunda fase, que pode chegar a 1,5 milhão e pode durar 2 anos.
A gente quer que os projetos passem da fase 1 para a fase 2. E na fase 1 existe uma coisa que vai muito em direção ao que eu estou falando de ajuda, que chama PIP, e esse programa todo que eu estou dizendo para vocês tem esse nome aí, que é um projeto de inovação na pequena empresa, PIPE, na fase 1 para a fase 2. E no meio tem um PIP que chama PIP Empreendedor, onde a gente tem pessoas do mundo do negócio, mas são da academia, então professor de economia, de administração, de finanças e aí vai, que fazem com que os pesquisadores comecem a entender esses conceitos todos, até para aplicar para um PIP fase 2 de um jeito mais denso, mais robusto. E aí, na fase 2, também existe hoje uma discussão, está tendo uma reunião agora, aliás, com os coordenadores todos, que eu não estou participando, estou aqui, de como a gente acompanha par e passo essas empresas na fase 2. O programa PIP ele apoia projeto de pesquisa, ela não apoia empresa. Isso não é uma coisa muito óbvia para quem está ouvindo pela primeira vez. Mas nós não damos, a FAPESP não dá, até por força de lei, dinheiro para a empresa contratar, por exemplo, um contador para resolver todos os problemas da empresa. Isso não tem necessariamente a ver com o projeto, mas a FAPESP dá dinheiro para a execução do projeto. Por exemplo, bolsa, material de consumo, material permanente, despesa de deslocamento, despesa para registro de software de patente, regulação Anvisa, consultorias especializadas, serviço de terceiro. Tem um monte de dinheiros que saem da FAPESP que andam por aí. A FAPESP não é uma empresa de serviço, então a gente não consegue fazer esse serviço de acompanhar internamente, par e passo, cada empresa. Mas tem sido cada vez mais usado o ecossistema, como foi falado aqui, e especificamente em relação a aceleradoras, incubadoras e mentorias. Isso é uma outra coisa que a gente também, dentro da academia, desconhece. E eu tenho um pouco de dúvida se vale a pena a gente insistir muito. Eu, quando era diretor da agência de inovação, fui muito incitado a fazer uma incubadora na Unifesp, porque incubadora é um bicho meio profissional. Ou você tem gente que sabe do mercado, sabe como levar a coisa em frente, ou talvez seja melhor deixar o mercado fazer isso e a gente só aproveitar dessa estrutura da incubação para fazer fora, né? Bobagem fazer dentro. E o que a FAPESP faz? Ela paga a taxa de incubação. Então, até então, não pagava. Hoje paga. Então, hoje, do projeto, vocês podem pegar um pedaço, colocar a startup de vocês dentro de uma incubadora, que é um lugar onde vocês vão ter contato com gente, como foi falado. Então, toda essa network é fundamental, com investidores, com advogado, com administrador, e aí vai, em um local, eventualmente, separado da universidade. Mas vocês podem continuar fazendo os experimentos de vocês na universidade. Hoje tem uma linha, e já estou acabando, que se chama PIP Transferência de Conhecimento, aonde se identifica que a grande pérola da gente na ciência e tecnologia está nos institutos de ciência e tecnologia, nas ICTs. Então, a gente transfere dinheiro da FAPESP para a ICT para que a parte técnica seja feita na universidade. E a empresa pode ficar alojada onde ela quiser em relação à parte administrativa. Com isso, ela não precisa comprar equipamento. Ela usa equipamento ocioso das nossas universidades, que vocês pagaram também. Então, a gente tem um monte de parque de equipamento parado, ou por falta de demanda, ou por falta de insumo, ou de manutenção, e aí vai. Então, a gente consegue requalificar, consegue reestruturar os laboratórios das próprias universidades com esses projetos de pequenas empresas. Eu falei do pitch, que é a empresa estruturada procurando a universidade para oferecer serviço, porque nem sempre a universidade está afim, ou quem está na universidade está afim de virar empreendedor. Não é obrigado a virar empreendedor. Não é que é uma coisa assim necessária. E eu acho que tem que ser realmente de um a um. A gente tem que ver, porque isso muda a vida de vocês. Não é que eu acho bom ou acho ruim. Vocês têm que ver se vocês acham bom ou se vocês acham ruim, o tipo de vida que vocês vão ter. A gente tem exemplos de empreendedores de extremo sucesso e de extremo fracasso. Assim, com certeza não é uma vida estável, tranquila, mansa, como Caixa do Banco do Brasil. Mas é uma opção que vocês podem ter. Então, essa opção, ela, uma vez assumida, ela tem esse caminhozinho delineado, que é: vou abrir uma empresa de base tecnológica, uma startup, porque eu sou empreendedor, eu fiz doutorado,
parei no meio, acabei o doutorado, fiz graduação, não quero fazer pós. Vocês vão para essa vida e vocês podem eventualmente até arrastar gente da universidade para lá, porque hoje, pela lei do bem, pelo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, a gente tem possibilidade de, dentro da universidade, tirar uma licença não remunerada. Eu não ganho pela universidade, seria também doideira ganhar, para fazer empreendedorismo por até 3 anos. Então, vocês podem pegar o docente do laboratório de vocês, que pede uma licença, por 3 anos ele vai ficar na empresa, ajudando a desenvolver a empresa. E hoje a gente tem vários lugares onde professores titulares altamente produtivos têm feito empresas de base tecnológica e têm sido investidos e têm chegado a mercado mais rapidamente do que está aparecendo por enquanto. Isso vai aparecer daqui a pouco. Então, eu acho que isso é uma belíssima preparação para o futuro. Tá? A gente tem um caminho bem desenhadinho aí, que é fundação, ciência, desenvolvimento, universidades, já fazendo isso há bastante tempo, mercado, vocês têm que demandar mais. Universidade, a gente tem que ir mais ao mercado. Então, essa ligação precisa misturar um pouco mais a gente em geral. E a gente tem a fundação como um belo instrumento para isso acontecer. Não é o único, mas é um belo instrumento que a gente, em geral, é bastante afeito quando a gente está dentro da universidade. E eu venho aqui, fiz questão de vir, porque, para mim, é mais fácil falar para vocês aí do fundo do que para vocês aqui da frente. Porque vocês aqui da frente, apesar de terem mais próximo, serem mais próximos da minha idade, a gente tem menos contato, em geral, para falar, olha, usem mais os mecanismos da FAPESP, que eles são feitos também, e quase que até mais para as empresas do que para as universidades. A universidade já é dado. Aqui a gente precisa convencer e precisa trazer vocês para mais perto. Bom, eu acho que era isso. A gente pode depois responder perguntas. Obrigado. Podemos conversar um pouco, né? Por favor. Paulo, muito obrigado, né? E tocou em temas muito importantes para nós que estamos no ensino superior e sabemos que precisamos produzir mais pesquisa, mais ciência e criar conexões com o mercado e com o setor produtivo e ter apoio como agências como a FAPESP e outras agências estaduais e federais. Paulo, me parece que nem todas as instituições possuem essa cultura, né, de pesquisa, de ciência, gerar patentes, né? Quer dizer, como criar essa cultura, né? Como que nós podemos iniciar um processo nas nossas instituições para criar essa cultura de ciência, inovação e empreendedorismo? Legal. A pergunta é ótima e eu acho que a resposta está lá atrás. Eles já têm isso. A gente precisa talvez olhar um pouco para a história da XP, que é assim, como é que a gente internaliza o que já está sendo feito. Eu tenho uma experiência de ter vindo de um professor visitante fora do país e trazido as hackathons, que também eles já conhecem bastante, mas isso foi em 2013. Então, em 2013, a gente fez 6 hackathons patrocinadas pelo então CETEC, pela Secretaria de Ensino Técnico e Tecnológico do Governo Federal. Tiveram participação os estudantes de ensino tecnológico dos institutos federais, e a gente colocava algumas temáticas. Então, era saúde do idoso, e aí desenvolvia soluções para a saúde do idoso no campo das ideias, mas tentando que, no fim da oficina, chamava, na verdade, Build-a-thon, não era nem hackathon. No fim da oficina de 2, 3, 4 dias, a gente tinha coisas, protótipos desenvolvidos, claro, Frankenstein, mas com Arduino, com massa de modelar, com cartolina, com uma linguagem de programação básica, mas que funcionavam de algum jeito que podiam ser mostradas para as pessoas. Os estudantes se envolvem tanto nisso que, no fim, eles acabam efetivamente fazendo empresas a partir disso e produzindo coisas. Então, assim, isso mexe muito com o ecossistema. Esse é um exemplo só, mas eu acho que esses eventos de aquecimento, de ebulição, de aumento de temperatura, têm que ser usados. Tem várias feiras pequenas, tem o que eles já fazem em congressos acadêmicos, a gente tem que mexer nos jeitos que eles mostram os trabalhos de conclusão de curso. Eles, na verdade, nós, né, os docentes, têm que ser os primeiros a ser convencidos, e a gente tem que topar, participar, passar pelos nossos conselhos uma quebra de paradigma de que as teses de mestrado
Nas teses de mestrado e de doutorado, pode ter gente na banca que não é professor, doutor, livre-docente, titular com doutorado. Pode ser gente da comunidade. Se esses caras estiverem mostrando uma solução para pescador de camarão sei lá onde, não tem que colocar só gente da academia. Coloca o presidente do sindicato, da corporação, dos pescadores de camarão aqui, que ele vai falar que se o que o menino está fazendo e o orientador dele é bom, é uma bobagem. Então, essas pequenas modificações que aumentam a temperatura e trazem até desconforto, eu acho que talvez comecem a responder a tua pergunta, porque aí eles demandam mais e a gente precisa correr atrás. Será que essas modificações elas passam pelo que nós chamamos de modelo acadêmico, né? Eu estou aqui olhando o professor Joaquim Guerra, que é da TEC de Monterrey. Todo o modelo acadêmico de todos os cursos da TEC, estive 2 vezes neste ano lá, tudo pautado em projetos reais. Do lado do professor Joaquim, do professor José Carlos, né? As visitas que eu tive do Mauá, respira essa conexão, né? com ações concretas com os estudantes. Quer dizer, sabe que as nossas instituições hoje, elas precisam passar por esse processo de mudança de modelo acadêmico e vencer, né, um modelo que talvez hoje não seja mais possível, né, para as demandas da sociedade? Você tem 200% de razão. O modelo enciclopédico, né, que era o modelo de vamos aprender tudo, vamos virar enciclopédia, se vocês virarem enciclopédia, vocês estão preparados para o mercado. Eu tenho um exemplo que a gente foi convidado para fazer o bacharelado em Ciência e Tecnologia do CNEPEM, que é onde está o acelerador Sirius de partículas em Campinas. Muito bom. E aí a proposta que nós levamos foi fazer exatamente o que você está falando. Alguns territórios, um deles, e aí quando eu estava falando de ciclo, era exatamente ciclo. E ciclo você consegue colocar assim, desde matemática para traduzir o que é onda sinusoidal, o que é idade, o que é humor das pessoas, tudo é cíclico, terra, não importa. Então, dentro de coisas palpáveis, projetos longitudinais que o aluno começa isso e vai andando, e você tem que ter professor muito capacitado, e não é capacitado tecnicamente, não, é capacitado de relacionamento humano. Os alunos têm que confiar no professor, vamos junto, né, para eu aprender junto com vocês coisas específicas. E, no fim, você entrega o teu projeto de conclusão respondendo a uma pergunta muitíssimo bem feita e que é muito mais difícil do que a resposta, que é colocada no começo do curso. Esse projeto, apesar de estar num lugar ultramoderno, Rogério Cerqueira Leite, do Laboratório Sirius, pós-doutorandos, reitores participando do projeto, no fim acabou naufragando, não totalmente, algumas coisas se mantiveram, porque alguns acadêmicos demandaram, e matemática e química não vai ter? Não é uma loucura ouvir isso? Então, assim, a gente não está tranquilo nesse ambiente, a gente não está convencido de que os meninos e meninas vão ter uma formação suficientemente boa para o mercado, embora você fale o tempo todo e precisa falar mais, se eles não souberem toda a matemática, química e integral. E será que precisa saber integral mesmo? Está no Google esse negócio aí, dá um Google que resolve. Qual é o nível de informação que a gente precisa ter e memorização que a gente precisa ter, que a gente ainda perde um tempo enorme lendo PowerPoint junto com o aluno? Eu dou aula no Einstein, eu dou toda a oftalmologia do Einstein, toda baseada em caso clínico. Todo o material pré é gravado. Eu fiz uma vez só. E eles não precisariam, eu estou lendo o livro. Para que ele precisa ler? Ele sabe, ele tem olho. Ele lê livro. Então, isso é dado. Agora, o que a gente vai fazer de verdade, adição de valor na sala de aula? Não é rechear ele, no meu modo de entender, e aí concordando com você, com conhecimentos decoráveis. Eu acho que a gente tem que fazer mais do que isso. Ele tem que vir com esses conhecimentos básicos já solidificados e conversar sobre isso, idealmente, na sala de aula. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma educação básica muito deficiente. Então, eles vêm muito mal preparados para que a gente consiga entregar isso para eles. Estou falando num universo ideal, que a gente vê acontecer. Eu tenho uma filha que estudou fora o tempo todo. Não tem essa conversa. Ela aprendeu química orgânica na escada da universidade sozinha. O que ela faz nas aulas? Ela discute química orgânica. É possível? É. Precisa pegar na mão para ler junto? Não. Mas a gente precisa ter uma educação para a educação.
né? Precisa estar educado para andar nesse caminho. Muito bem. Eu não sei se tem alguma pergunta do público, da plateia. Enquanto... Advogado sempre tem pergunta. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou, como você já disse, sou advogado, sou coordenador da CS Jovem, que é um grupo aqui da casa que fomenta empreendedorismo. E quase 100% das pessoas que frequentam nossas reuniões são jovens, né? A ideia é que a gente tenha acesso a materiais que estimulem o empreendedorismo e a gente consiga fazer uma rede de relacionamentos que seja sustentável para as nossas atividades e que tem sido muito bem sucedida. Alguns projetos que a associação comercial quer desenvolver, muitas vezes chama a CS Jovem para trabalhar junto. Um dos projetos que a gente ensaiou trabalhar junto era da criação de um think tank aqui na ACS. E a gente buscou informações, buscou se servir até das informações vindas dos Estados Unidos, com os membros da CS Jovem que sabem falar inglês, e a gente não conseguiu encontrar uma proposta bacana para a gente trabalhar isso. Eu gostaria de saber qual que é a tua visão sobre a lógica do think tank e desse modelo, e se a FAPESP tem algum tipo de contribuição para essa atuação. Eu acho fantástico, eu acho que vai nessa linha de elevar a temperatura. O think tank é um pedaço disso que a gente estava falando, de você manter viva o ciclo de vamos ver qual é o problema, qual é a dor, vamos trazer para dentro, vamos discutir o que é, propor alguma solução, ver se para em pé. É exatamente isso aí, mas ter um lugar mais fixo para que isso seja discutido. Eu acho que é fantástico a gente estar fazendo um think tank na FAPESP, para você ter ideia, de inovação. Porque na hora que a rotina come, que a urgência come a importância, a gente fica repetindo. Então, a gente está o tempo todo correndo atrás de coisa que é urgente e não para pensar um pouco o que precisa mesmo, o que é a dor, onde é que está essa coisa que está acontecendo. Então, acho que seria fundamental você ter isso. Isso, para mim, é até uma consequência disso que está acontecendo agora. É manter um grupo organizado, ativo, que continuamente está aberto para demandas da sociedade ou até da academia, não importa, discute e propõe alguma coisa e vê se para em pé. Não tem nada desenhado nesse sentido, nesses programas que eu te falei da FAPESP para isso. Tem assim, se disso nascerem empresas, se disso nascerem projetos de pesquisa. A FAPESP tem um grande gap que é com quem não tem fins lucrativos e que é uma empresa, que é um pouco do que você está falando. E a gente tem brigado muito e tentado entrar nesse caminho, porque já é difícil que o contribuinte entenda que as empresas com fins lucrativos são um lugar de investir pesquisa. Não é um negócio fácil. Sem fins lucrativos, então, vira uma coisa louca. Você está botando dinheiro em ONG, em gente voluntária. Não tem nada disso, né? A gente sabe que sem fins lucrativos não tem absolutamente nada a ver com voluntariado, se você quiser ser sustentável. Se não quiser, voluntariado mesmo, dura 3 meses e depois resolve ver o que acontece. Mas tem que pagar as pessoas. Todo mundo tem que comer. Você não vai no supermercado e fala assim, eu sou sem fins lucrativos, me dá uma comida sem fins lucrativos aí também. Não rola assim. Então, acho que tem esse lugar ainda pouco legislado de empresas sem fins lucrativos para andar. Isso está sendo cuidado e aí ela entraria nisso. Hoje ela já entra em empresas eventuais que saiam daqui, mas existem modelos, depois podemos passar, aliás, meu nome é Paulo Schor, vocês acham também nas redes sociais todas, pauloschor@gmail, pchor@unifesp, mas e aí a gente pode tentar conversar um pouco, talvez, desse modelo que eu falei das oficinas de inovação. Eu acho que aí é mais legal do que alguma coisa muito travada. E think tank é uma ideia, até o nome é de ideia, mas não é muito formato, você não vai achar formato. Eu conheci já alguns e assim eles começam e acabam. Então, eu conheci muito do MIT, o de Stanford, desses lugares, da Holanda, e puxa, some. Porque é um negócio que tem interesse durante um tempo e depois você muda. Depois esse think tank vira uma empresa prestadora de serviço, vira uma consultoria, vira uma empresa júnior, não vira nada, porque acabou esse problema. Então, eu acho que é navegar aí, mas tentar manter isso constante no sentido de quem tem acha que faz parte desse sistema, e aí vai um pouco da pergunta que a gente estava respondendo aqui, vem para cá. Então, eu queria participar de uma discussão.
vem aqui pensar junto com a gente. Os institutos de estudos avançados das universidades têm um pouquinho dessa cara. A USP tem um desses que é bem ativo. É para pensar. Pô, puta perda de tempo ficar pensando. Pois é, não é perda de tempo ficar pensando, porque, em geral, a gente não tem aonde ficar pensando. E a universidade era um dos poucos lugares para ficar pensando. E não é pensando e discutindo filosofia grega. Não, pensando é assim, como é que a gente vai embalar o café para que ele consiga sair daqui mais barato para chegar no centro? Isso é pensar. Né, fazer o desenho da história toda. Então, acho que vale a pena, sim, insistir nessa temática que você está colocando aí. Você vai ter adesão importante. Tem que ter persistência, mas vai ter adesão. Muito bem, acho que tem mais uma pergunta. José Carlos. Agradeço, Paulo, e parabenizo pela apresentação. Acho que um ponto que a gente poderia dividir com os colegas são os CPS que vocês criam, porque é um modo de a gente se unir como universidade. Né? Nós fazemos parte daquele que o pessoal hoje Stellantis, né? Começou com o FAPESP, e foi um jeito da Mauá se unir mais com a Politécnica, com o ITA, com a Unicamp. Então, acho que são iniciativas que são bacanas para serem pontuadas. Esses CPEs são centros de pesquisa em engenharia. E a gente fica nervoso que chama engenharia, então já está mudando o nome. Já está vindo para CPOP, Centro de Pesquisa Operacional Aplicada, alguma coisa assim. Ideia é exatamente a gente ter empresas que têm problemas a serem resolvidos e que a universidade tem capacidade intelectual para resolver e capacidade até material. Então, a gente tem alguns muito exitosos, como esses, como os da Shell, como outros que são feitos em Ribeirão Preto, em biotecnologia. Tem vários desses CPEs que juntam a academia com a empresa. A empresa tem que ter um belo repertório de casamento já com a universidade. Né? Não é uma coisa para novato, é uma coisa para quem já desenvolve projetos e produtos há algum tempo com a academia, para confiar, para falar, olha, universidade, você me cede 3 mil metros quadrados de terreno na cidade universitária, para a Shell, assim, cedo, ou para a IBM, cedo. E a IBM, tudo bem. E você garante que, se os seus docentes vão trabalhar no meu projeto, que você não vai passar a perna em algum momento e que o conselho universitário não vai falar, não quero mais você, porque agora a ideologia é toda outra e agora tudo é estatizado? Garanto. Então, tá bom. Então, estamos juntos, estamos nessa, né? Tá, vamos. Por isso que tem que ser mais longo prazo, mas é um ótimo jeito dessa relação acontecer e dela saem muitas inovações óbvias, porque a empresa está junto. Então, quando você falou de patente, aí eu acho que vale a pena fechar um pouco dessa conversa falando de patente, falando mal de patente. E eu vou falar mal de patente acadêmica. Não sei se você concorda comigo, mas as universidades têm uma coisa que vocês das empresas podem olhar com vários olhos, mas um deles é bem crítico, que se chama mostruário da inovação, vitrine da inovação, portfólio da inovação, não importa. São as patentes que vocês, todos nós, estamos pagando, todo ano a gente paga para o INPI, e que estão paradas há anos, sem ninguém ter nenhum interesse nelas. Muito porque elas foram feitas sem perguntar para o mercado o que o mercado quer. Então, as engenharias têm muito menos isso, por isso que vocês conseguiram botar o logo CPE das engenharias, porque vocês olham para o mercado, vocês veem no mercado, vocês se relacionam muito mais com o mercado. Mas as ciências fundamentais têm muitíssimo isso. As ideias são ótimas, mas ninguém perguntou se a pessoa precisa, se está na hora, se tem alguém que desenvolve, se tem alguém que usa, se o preço é aquele. Então, fica sendo patente acadêmica, patente órfã. Eu, quando estava como diretor da agência de inovação, fui um enorme lutador contra as patentes acadêmicas órfãs. Eu acho que na minha gestão foi a pior depósito de patente da Unifesp na história. As pessoas não gostam de mim por isso. Então, os rankings no depósito de patente da Unifesp, enquanto eu era diretor, despencaram. Porque eu quero patente em colaboração. Eu quero patente que a indústria participe do desenvolvimento, porque isso me garante, primeiro, que ela pague, que eu não vou pagar, e depois tem algum interesse nesse negócio para frente. Ela vai desenvolver, eu não vou desenvolver. Eu não posso, como universidade, vender colírio. Eu posso transferir, licenciar para uma outra empresa vender colírio. Com uma pequena dificuldade, que é assim, quando eu faço uma patente acadêmica órfã, é como se eu estivesse construindo um prédio público. Como é que eu vou passar o prédio público para a iniciativa privada? Se alguém descobrisse, me fala. Porque é a coisa mais difícil do planeta. E passa por uma figura, que é uma figura que é legendária, mas que ela é muito amaldiçoada,
que é o procurador da universidade, e que nem sempre esse cara é ruim, esse cara segue a lei só. E na lei, as brechas são mínimas, e ninguém nunca passou por aquela brecha de lá, para ver se dá para fazer esse licenciamento, essa transferência de tecnologia. Então, hoje tem enormes movimentos, já vamos fazer a transferência de know-how, e a patente fica só como sendo a cereja em cima do bolo. É tudo alguma coisa que a gente faz para conseguir transferir para a iniciativa privada. Enquanto se a iniciativa privada começar desde o começo, com acordos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e esses acordos estão públicos, a gente tem um monte deles, tem até tribunal, a TCU fazendo esses acordos também, a AGU, desculpa, fazendo esses acordos também como modelos. Se na hora do começo do desenvolvimento já tiver essa conexão, aí sim a gente pode, ou não, porque a empresa pode não querer patente também, que essa é uma outra vírgula, é assim, tem muita gente em biotecnologia que faz patente do que não deu certo, para as pessoas irem atrás do que não deu certo, e eu vou por aqui. Ó. Eu não preciso ficar falando para o mundo o que eu estou fazendo. Eu preciso fazer, eu não gostaria que as pessoas fizessem, roubassem o que eu tenho. Então, eu vou fazer segredo industrial, eu vou botar patente na hora certa. Patente é um instrumento tão nobre, tão sensível, e quando a gente coloca ele nessa vala comum aí de patente acadêmica, a gente tira completamente o brilho dele e cai numa armadilha imensa. Então, aí eu acho que vale muito a pena essa ligação com as empresas. O CPE é um exemplo fantástico, os CEPIDs também, que a gente tem. E os PITs são uma outra formação que eu falei que as empresas vêm demandar da academia, coisas que a academia sabe fazer, a empresa demanda, a academia faz, combina-se qual é a titularidade, de preferência co-titularidade das patentes. Então, a gente um pouco está aprendendo aonde jogar e como jogar, e principalmente onde não jogar. Tem coisas que a universidade não tem que fazer, tem coisas que a iniciativa privada provavelmente vai se beneficiar com tempo e expertise se deixar a academia fazendo. Mas essa ligação e o entendimento e a transparência, né? Acho que a gente tem que estar junto, falar, estar em mais fóruns. FAPESP, na minha época, não aparecia em grandes fóruns. Nem tinha gente para aparecer. Então, minha primeira bolsa de iniciação científica lá em 80 e qualquer coisa foi FAPESP. Eu não tinha a mínima ideia de quem que era a FAPESP. A FAPESP eram grandes caras que estavam em São Paulo, eu fiz em Ribeirão Preto, que determinavam coisas. Hoje a FAPESP somos nós. Então, participar, estar junto, eu acho que isso vai facilitar bastante. Muito bem, Paulo. Estão avisando aqui do tempo, né? Mas a tua fala instiga, né? E com certeza teremos mais coisas para conversar. Uma vez numa experiência de empreendedorismo, né, a FAPESP que apoia atividades de empreendedorismo, financia, né, uma percepção lá no SEMESP, a associação que eu trabalho, é que muitas instituições não conheciam o programa e, por isso, não se candidatavam. Né? E você falou de coisas assim, muito interessantes para todos nós, de patentes, de apoio e tudo mais. Né? Você, né, não sei se você pessoalmente, ou teria condições de criar mais links com as instituições que estejam aqui, no sentido de assessorar, de apontar os caminhos? Portas completamente abertas. As minhas pessoais, já falei, vocês me acham nas redes sociais, em qualquer uma delas, facilmente, eu respondo bastante rápido às demandas. Acho que a primeira coisa é pessoal, é a tal da conexão pessoal. Sim. Conexão pessoal fala tudo. Então, é por aí que tem que ser meio que avaliado caso a caso. Eu acho que aí a gente consegue identificar, isso vai para cá, isso vai para lá, isso vai... Não vou ajudar a fazer projeto nenhum, nem posso, mas dá para direcionar alguma coisa, tirar. Então, é um papo de 10, 15 minutos que ajuda muito. E estou super à disposição. Diminuir minha carga horária na Unifesp, aliás, para fazer isso, porque acho que é uma coisa nobre, são oportunidades que acabam aparecendo que não voltam tão cedo. Em áreas de saúde, que são para a gente super sensíveis, menos ainda, porque a área de saúde ainda tem uma complexidade adicional, que não tem um produto para ser entregue no fim, igual a engenharia tem. A gente tem assim, uma evolução da maturidade tecnológica que pode ser pequena, e se a pessoa que estiver julgando não entender isso, ele vai dar pau no teu projeto e falar assim, como assim você não vai entregar essa órtese de cotovelo funcionando em 1000 pacientes? Você falou que entrega, falou, não, meu chapa, nem promete isso. Tá? Fala que você só vai tentar pensar na proposta de uma órtese e botar um desenho computacional suficiente na área da saúde. Então, venham a mim. Tá? Acho que aí eu bato no peito, acho que está
aberta essa porta. Mas visitem o site da FAPESP, tem coisas lá muito detalhadas do que eu falei aqui. Gostei? Parabéns. Venham a mim.